Olá, vamos dar início à nossa segunda aula sobre projeto de mineração. Começamos a falar na aula passada sobre a economicidade dos blocos, então, ou seja, a gente pegou um modelo de blocos e viu que ele vai acompanhar aquele bloquinho que sai da frente de lavra, ele vai passar pelo processo de beneficiamento, refino, e a gente vai ter que fazer todas as contas, tudo relativo a ele, seguir esse fluxo. Então, nessa ideia de fazer isso com ele, a gente tem que conhecer muito bem o fluxograma de processo que ele vai estar submetido. Então, a aula de hoje é como pegar esse bloco lá que está na frente de lavra, olhar para o meu fluxograma, então, ou seja, tratamento de minérios. É importante conhecer muito bem o nosso fluxograma de trabalho para que eu possa determinar quais são os custos reais com total assertividade em cima dele. Então, a gente já começando em cima disso, literalmente. Eu tenho um fluxograma, onde é que na fração superior aqui eu tenho a mina, processo, fundição e refinaria. Observe que eu tenho que, entre os processos, o produto que eu estou trabalhando. Então, eu saio de minério quando eu entro na usina, só que sai de lá um concentrado. O concentrado entra na fundição, sai um tarugo de cobre. Do tarugo de cobre, eu entro na refinaria e saio com cobre refinado. Em cada uma dessas etapas, o minério vai ter as suas qualidades específicas. Então, por exemplo, o minério que sai da frente de lavra, que é o nosso objetivo principal de estudo, ele tem como característica o teor, que pode estar expresso em percentual ou em quilogramas da unidade de interesse. Lembrando, se for um mineral de metal contido, a gente viu na semana passada que esse mineral pode ser um minério, onde é que eu tenho um produto que é a tonelada do minério de ferro, por exemplo, com 65%, aí sim que eu vendo ela. Então a gente tem que saber separar isso direitinho. Outras informações podem estar entrando aí, custo de lavra, beneficiamento, tudo entra dentro disso aqui. As tarjetas que estão em azul falam sobre as características daquele produto que sai e os custos que incidem sobre ele. Então, nesse caso, é custo de lavra e custo de beneficiamento. Quando eu passar para a etapa de fundição, esses dois custos que estavam aqui de lavra e de beneficiamento vão ser acrescidos do custo de fundição. Depois, um custo de refino e depois o custo de venda, que já é o processo final de entrega depois da refinaria. Então, esses custos todos que vão incidir sobre aquele produto vão ter que respeitar uma coisa muito importante, que lembrando que desse lado aqui eu tenho um bloco de lavra gigante e aqui no final, que eu for vender, quando eu estou passando nessa etapa aqui toda, eu tenho um bloco que vai diminuindo em termos de massa. Então, eu vou ter que conseguir de alguma forma mapear essas razões de concentração e variação de massa para quê? Se eu tiver um custo aqui, vamos supor que isso aqui vale 1 tonelada. Esse daqui vale 200 toneladas. Concorda que esse bloquinho foi perdendo massa até chegar em 1 tonelada lá no final? A razão de concentração dele foi essa. Então, esse custo, quando eu for querer transportar ele aqui para minha frente de lado, para o bloquinho que eu estou realmente tomando a decisão de tirar, que é o objetivo de estudo dessa matéria real, eu vou ter que considerar essas multiplicações e diminuições de massa. De onde que sai essa diminuição de massa? Dos processos de concentração, e é natural. Então, por exemplo, eu sei que do bloco que entra na mina, aquele bloco gigante, o que vai sair da usina de beneficiamento é um volume bem menor. Por quê? Eu tenho que concentrar o metal de interesse e vou fazendo isso a cada etapa. Eu vou concentrando mais, chegando perto do meu objetivo. Então, esse fluxograma genérico aqui, eu vou ter que dar um jeito de reescrever ele melhor. Para a gente poder fazer isso, eu tive que colocar todos os parâmetros econômicos que nós vamos utilizar. Então, se você quiser analisar, ver o nome de cada um, pode dar uma pausa no vídeo agora e olhar o nome de cada um. Mas tem uma coisa aqui que, mais do que o que eu estou contabilizando, é a unidade que ele está. E eu fiz questão de separar 3 unidades aqui, que são as que estão mais próximas, que ó. Custo de transporte do concentrado. Se é o custo de transporte do concentrado, ele tem que ser contabilizado sobre tonelada do concentrado. Então foi isso que foi feito.
Custo de transporte do tarugo, que está aqui, vai ter que entrar sobre a tonelada do tarugo. Eu quero saber qual que é o custo de geral de venda disso aqui. Então eu coloquei por tonelada de cobre. Então observa o seguinte, alguns custos eu estou por tonelada de concentrado, outros por tonelada de cobre. Então eu vou ter que trazer esses custos todos para uma base, um denominador comum. E eu não preciso te dizer que o denominador comum vai ter que ser lá aquele bloco de lavra inicial, porque é aquele bloco que eu estou tomando decisão em cima dele. Então eu vou pegar todos esses custos que estão por outras unidades, jogar para cima desse meu custo, para que eu possa medir e ter uma real noção do que eu estou trabalhando ali dentro, para contabilizar certinho. Se eu tivesse que fazer um fluxograma, vai ser mais ou menos isso aqui. Considerando que o meu bloco já tem um teor, eu vou ter que calcular qual que é a quantidade de cobre que eu tiro desse meu minério lá no final da minha cadeia. Lá no final da minha cadeia eu tiro não sei quantas toneladas de minério. Com essa minha tonelada de minério, eu vou calcular o valor presente, que é dinheiro. Então eu contabilizei receita. Sabendo que o valor de um bloco é receita menos custo, está faltando o custo. Depois eu vou vir e calcular o custo total desse meu minério. Com isso, receita menos os custos, eu tenho o valor econômico desse meu bloco. E isso aqui é objeto de estudo da aula. A gente chegou nesse ponto aqui hoje, a gente acaba. Só que você já observou que eu peguei lá no início e não coloquei tudo na mesma unidade, tudo na mesma base, para a gente forçar a ficar fazendo transformações em cima das unidades para chegar a isso. Por quê? Quando você estiver trabalhando num projeto, você já vai ter todas as transformações possíveis que a gente necessita prontas, sem problema algum. Então vamos começar aqui primeiro. Eu tenho duas etapas. Eu poderia muito bem começar pela etapa 2, pela etapa 1, aliás, mas eu vou começar pela etapa 1 porque vai ficar mais fácil de explicar primeiro. Olha o que está escrito na etapa 2. Calcule a quantidade de metal recuperável em uma planta de beneficiamento. Nesse desenho que está aqui, eu vou colocar entre colchetes todo o minério que vem da minha frente de lavra. Nesse pontilhado que ficou, é o que realmente a planta de beneficiamento dá conta de recuperar. Considerando que os pontos em amarelo são os que eu tenho interesse em retirar, consegue ver para mim que ficaram dois bloquinhos aqui, duas unidades, que eu não consigo recuperar. Eu já estou te dando a resposta, estou te falando, estava escrito lá no enunciado que ela consegue recuperar só 80%. Já que ela consegue recuperar só 80%, para mim descobrir o quanto que ela consegue recuperar, vai ser o quanto alimentou, que é o que está entre os colchetes, multiplicado pelo que o pontilhado ali ao redor dá conta de fazer, e aquilo ali é 80%. Tenho essa formulinha que está aqui, que diz exatamente isso. O que entra no colchetes e o que está aqui no pontilhado, que ele dá conta de recuperar. Então, o que entrou 5,5 multiplicado pelo que ele recupera, 80%. Só que você vira para mim e fala assim, olha, acabei de consultar lá na tabela e não tem 5,5 kg de cobre por tonelada de minério. Não estava lá desse jeito. Então como é que estava? Estava 0,055 toneladas de cobre por tonelada de minério. Aí eu te falo, olha, eu fiz a transformação na etapa 1 aqui em cima. Fiz essa transformação aqui. Como que eu fiz? Esse 0,55 era o que estava lá? Era, porque você colocou 55%. Beleza. Então, para mim sair de tonelada de cobre por tonelada de minério para chegar aqui em cima por quilograma de cobre... mas por que você está trabalhando em quilograma de cobre? Eu estou acostumado a trabalhar com minério de ferro, é sempre tonelada. Concordo. Só que como os teores são bem baixos, se a gente for trabalhar com tonelada por tonelada, vai ficar 0,055 tonelada de cobre
por tonelada de minério. Não fica muito palatável, então a gente vai reduzir isso para quilograma. E foi isso que a gente fez. Tanto que eu fiz essa transformação aqui multiplicando por 1000 para mim poder literalmente cortar a tonelada de cobre com tonelada de cobre e ficar com quilograma de cobre por tonelada de minério. Os valores ficam ótimos da gente trabalhar, que é 55 kg de cobre e aqui 4 kg de cobre. Então eu sei que daqui entrou na minha usina de beneficiamento 5,5 kg de cobre e saiu 4,4. E eu já estou te falando, e eu fiz um desenho lá atrás falando que eu tenho blocos grandes, à medida que eles vão passando, eles vão diminuindo em termos de tamanho. E uma pergunta importante para a gente fazer, quanto que os custos são multiplicados ali dentro? Eu tenho um bloco pequeno, o custo para mim passar ele para o valor do bloco grande, eu tenho que saber quantas vezes isso aqui é maior ou menor do que aquilo. Como é que a gente faz para saber isso? A gente tem que saber o que entra e o que sai para saber a razão de concentração ali dentro. Então a primeira coisa que eu vou fazer para a gente trabalhar com isso é calcular a quantidade de metal por tonelada de concentrado. Então no concentrado, quanto que eu tenho de metal ali dentro. Então eu vou entrar aqui, eu já te dei esse dado, que eu tinha 20%, que é a mesma coisa falar que eu tenho 0,2 toneladas de cobre por tonelada de concentrado. Lembra lá atrás que tonelada em cima pra gente não servia de nada, ficava muito ruim de conversar? Então nós vamos ter que transformar para quilograma de cobre. É só multiplicar por 1000. Quando eu faço isso, eu tenho 200 quilogramas de cobre por tonelada de concentrado. E aí, aquela pergunta, qual que é a razão de concentração? Quantas vezes eu tenho que alimentar em termos de massa para tirar 1 tonelada de concentrado? É isso que nós vamos descobrir aqui com a razão de concentração. E sendo a razão de concentração, fica muito fácil da gente entender com um desenho que eu coloquei aqui, onde é que eu tenho um bloco de lavra in situ ali e tenho o produto aqui do meu concentrado. Para mim tirar 1 tonelada de concentrado, quantas toneladas de minério eu tenho que alimentar? É dividir um pelo outro. Eu sei que eu saio lá em termos de metal com 200 kg de cobre por tonelada de concentrado. Se eu dividir por 4,4 kg de cobre por tonelada de minério, eu descubro quantas vezes ele foi enriquecido. E foi justamente isso que eu tenho aqui. Fiquei. E aí eu vou fazer uma análise, porque 45 e as unidades que estão na frente ficou tonelada de minério por tonelada de concentrado, eu vou considerar que aqui embaixo eu estou dividido por 1. Por quê? Eu vou estar falando que eu tenho 1 tonelada de concentrado aqui por 45 toneladas de minério. Eu estou te falando que para tirar 1 tonelada de concentrado, eu tive que alimentar, tirar da minha frente de lavra 45 toneladas de minério. É essa a minha razão de concentração. E eu ainda tiro informação melhor, que para mim tirar essas 45 toneladas de minério, lembra que eu coloquei como característica da frente de lavra o mineral ter 5,5 quilogramas por tonelada? Então eu tiro lá 5,5 para produzir um concentrado de 200. Então, eu tenho um concentrado de 200 alimentando com 5,5. Se a minha exigência do concentrado diminui, eu passo a ter um outro tipo de relação entre razão de concentração aqui dentro. Então, eu sei que se eu tiver um custo lá, em função de concentrado, para transformar em minério, basta eu usar essa razão de concentração aqui, que vai funcionar direitinho. Eu vou procurar agora saber qual que é a quantidade de metal que eu tenho quando eu saí do meu beneficiamento e joguei para minha fundição. Poderia ficar muito fácil, porque o que está escrito? Eu já sei quanto que é isso aqui, ou seja, o que saiu ali do meu concentrado e o quanto que eu perdi aqui na minha fundição. Sabendo quanto que eu perdi nessa minha fundição, tirando esse desse, com o fluxo de massa é constante, eu tenho o quanto eu recuperei aqui na minha fundição. Só que
que eu não deixei a vida fácil. Em vez de colocar em função de quilograma de cobre por tonelada de minério, eu coloquei o quanto perde em quilograma de cobre por tonelada de minério. Essa fórmula que eu coloquei aqui, ela diz a mesma coisa que está escrito nesse fluxo aqui de lado, que vai ser o que saiu do beneficiamento menos a perda de fundição. Só que eu tive que dividir pela razão de concentração, por quê? Por essa unidade aqui está em função de quilograma de cobre por tonelada de concentrado. Enquanto eu precisava de tirar por não tonelada de concentrado, mas sim por tonelada de minério. Então, para sair do concentrado para o minério, eu tive que dividir por esse. Aí eu peguei aquele 4,4 que saiu. Dividindo um pelo outro, eu tenho quilograma dividido por tonelada de minério, aí eu posso tirar um do outro, e aí eu fico com 4,30 para poder estar trabalhando. Então eu já sei o que entrou, o que saiu, e aí eu vou estar trabalhando com a razão de refino, para mim saber lá na frente, quando eu vier com o custo da frente, para mim trazer ele para o minério. Então é sempre nessa ideia de razão de refino. Então a minha razão de refino vai ser 1 sobre o que eu tive recuperado na fundição. Por quê? O que tem na minha fundição é tonelada de minério por quilograma de cobre. O que sai do meu refino é justamente o contrário, que é tonelada de minério por quilograma de ferro fundido, quilograma de cobre fundido. Então, para mim descobrir isso, basta eu inverter esse valor que está aqui em cima. E foi justamente isso que eu propus nessa fórmula. Para mim saber a minha razão de refino, eu vou pegar o que eu achei lá de quantidade de metal recuperado na fundição e vou dividir 1 sobre ele. Dividindo 1 sobre ele, eu fiquei com 0,236 toneladas de minério por quilograma de fundição. Só que, lembrando de novo, eu não quero trabalhar com quilograma de fundido, eu vou trabalhar com tonelada. Então, para mim fazer isso, eu vou ter que, de novo, multiplicar por 1000 para mim poder cortar unidade com unidade. Quilograma de ferro fundido, quilograma de ferro fundido. Aí sim eu saio com a minha razão de concentração. De 233 de tonelada de minério, tonelada de ferro fundido por tonelada de cobre fundido. E aí eu tenho essa minha razão de refino trabalhando. Para mim dar continuidade, para mim achar direitinho a quantidade de metal recuperado no refino, que ou seja, lá na ponta da cadeia, que é o que eu quero realmente, então eu vim do concentrado, tirei uma primeira perda, tirei uma segunda perda, agora eu vou tirar mais uma perda aqui para mim saber na ponta da minha cadeia. Então eu estou fazendo aquele blocão que era grande diminuir cada vez mais. Eu estou tirando essa questão da minha perda para mim jogar ali dentro. Eu te dei de novo o quanto que eu estou perdendo no meu refino, igual eu fiz na etapa anterior, na fundição. Foi de 2,30, mas de novo, aqui eu estou com quilograma de cobre por tonelada de refinado, que não é o que eu quero saber sempre por tonelada de minério. Então como é que eu faço? Divido pela razão de concentração da etapa anterior, sempre, que é o 2,33. Feito isso, eu consigo saber direitinho quanto que é quilograma de cobre por tonelada de minério. E aí eu consigo tirar de novo as mesmas conclusões, que a cada 1 tonelada de minério eu consigo gerar 4,29 quilogramas de cobre, considerando a alimentação é 0,55. Ok? Então, fazendo isso, eu já estou praticamente determinado com a minha quantidade de cobre vendável. A quantidade de cobre vendável é essa, 4,29, que eu consigo vender. Te dei o valor do cobre por tonelada de minério, que foi de 2. Então, para mim achar o meu valor presente, que é o que está determinado aqui, ficou minha quantidade de cobre vendável multiplicado pelo meu valor do cobre por tonelada. E aí sim, eu saí do valor dele de 8,59 por tonelada de minério. Então eu fiz o meu bloco caminhar nesse processo
como um todo. Então eu já sei o quanto que eu tenho de grana. Lembrando que agora está faltando só a questão de custo. Eu vou dividir o custo em duas partes. Um custo primário, que vai estar relacionado com custo de lavra, custo de beneficiamento, custo de fundição e custo de refino. Eu circulei os dois primeiros porque eu já te dei pronto. Eu já te dei em função de dinheiro por tonelada de minério. Agora, os custos de fundição e de refino, não. Eu te dei o custo de fundição em função de tonelada de concentrado e te dei o custo de refino em função de tonelada de minério, mas aqui em cima, em quilograma de ferro fundido. Então, eu vou ter que dividir para mim poder chegar numa razão. Então ficou 50 dividido pela razão de concentração da fundição, que ficou 45,45. Então eu saí com o meu custo de 1,10 unidade de dinheiro por tonelada de minério. O meu custo de refino ficou esse 120 aqui, porque foi o valor de quantidade de custo do tarugo. Então eu multipliquei pelo 4,30, que é o meu custo que eu te passei ali, e dividi por 1.000 para mim chegar na questão da unidade correta. E aí eu fico com 0,52 dinheiros por tonelada de minério. Eu tenho esse primeiro que eu te dei, o segundo eu tenho esses dois aqui eu achei. Então eu achei um custo direto de lavra do meu minério. Então ficou com 5,02. Mas eu te falo que tem outros dois custos indiretos aqui dentro. Um primeiro, um custo para fazer esse transporte para entregar para o meu cliente. Eu já estou considerando o caso que não é o valor entregue na porta da mina, é lá no frete para o cliente. Coloquei esse valor e coloquei um custo geral aqui, que seria custos indiretos, para a gente tentar medir e adicionar aqui custos que não são cobridos pelos custos diretos da lavra desse bloco. E aí, para determinar esse custo total, foi aquele 5,02 de custo direto, mais os dois indiretos, que ficou em 6 unidades de dinheiro por tonelada de minério. Então, aqui eu cheguei com o meu custo total. Lá atrás eu já tinha feito a receita. Então, se eu for ver o valor econômico desse meu bloco, vai ficar aqui o que eu tirei de grana menos a soma de todos os meus custos. E aí eu tenho, lembrando que está todo mundo na mesma unidade, por isso que eu pude tirar, ficou 2,59 unidades de dinheiro por tonelada de minério. Eu sei que essa aula é uma aula pesada. Enquanto vocês não pegarem para fazer, para calcular, refazer o exemplo na mão, vai ser complicado de digerir. Então isso aí é uma coisa que só fazendo vocês vão dar conta. Então essa etapa é uma etapa que vocês vão, apesar de chata, vai ter que ser decorado, porque daqui para frente eu já vou te dar os custos todos nas unidades corretas, já vou te dar o custo certinho, por beneficiamento de lavra vai ser só somar, para que você saiba, se um dia precisar de transformar, como transformar essas unidades. Então essa aula de hoje foi basicamente para isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pausa, volta o vídeo, analisa devagar, porque o objetivo da aula de hoje foi: cada rota de processamento vai ter um histórico em termos de custo que você vai ter que ir passando de uma etapa para outra. E no caso nosso, nós consideramos 2 etapas de metalurgia para a gente considerar um custo, e a gente sempre foi subindo nesse custo com razão de concentração, para voltar na etapa anterior dividindo pela razão de concentração, para voltar na etapa anterior dividindo por razão de concentração. Então a aula de hoje foi basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente já vai começar com exemplos mais práticos, voltando com a ideia da aula anterior, que seriam os tipos de corte ou tipo de separação, para que a gente possa trabalhar e começar a ver os efeitos disso na prática. Ok? Bons estudos e até mais.